Se você já se apaixonou pela pessoa errada mais de uma vez, se já prometeu a si mesmo que dessa vez seria diferente, mas acabou no mesmo lugar emocional de sempre, então este vídeo é para você, porque talvez o problema nunca tenha sido só a outra pessoa. Talvez o problema seja o ciclo, e poucas histórias mostram isso tão bem quanto a de Mordecai. Não como um desenho engraçado, mas como um espelho desconfortável da forma como muitos de nós amamos. Mordecai não é azarado no amor, ele é previsível. E é justamente isso que dói, porque quando olhamos para Margaret, para CJ e para tudo o que acontece entre eles, o que vemos não é um fracasso isolado, mas um padrão se repetindo, um padrão que talvez também exista em você. Mordecai se apaixona como quem foge de si mesmo. Ele não ama para construir algo, ele ama para preencher um vazio que já existia antes. Margaret surge como ideal, como projeção, como a promessa de que alguém finalmente vai salvá-lo do sentimento constante de inadequação. Ela nunca foi apenas uma pessoa, ela virou um símbolo, e quando transformamos alguém em símbolo, deixamos de enxergá-la como ela realmente é. O amor, nesse ponto, deixa de ser encontro e vira expectativa. E expectativas não atendidas não machucam porque falharam, mas porque nunca foram reais. Quando Margaret vai embora, não é só o fim de um relacionamento, é o colapso de uma fantasia. Mordecai não perde alguém que o amava profundamente, ele perde a ideia de quem ele achava que poderia se tornar ao lado dela. E isso é devastador, porque dói muito mais perder uma versão idealizada de si mesmo do que perder alguém de carne e osso. É por isso que ele não sabe lidar com o vazio que fica, e é exatamente nesse momento que entra CJ. Certa não nasce como amor, ela nasce como alívio. Ela aparece no exato momento em que Mordecai não quer sentir dor, e isso é um sinal de alerta que muita gente ignora. Quando começamos algo novo apenas para não encarar o luto do que acabou, estamos usando o outro como anestesia emocional. CJ oferece estabilidade, presença, cuidado, mas Mordecai nunca a escolhe por inteiro. Ele apenas se esconde nela, e quando você entra num relacionamento sem estar inteiro, tudo que você constrói ali nasce frágil. O problema não é que CJ não seja suficiente. O problema é que Mordecai ainda está emocionalmente preso a alguém que já não faz mais parte da sua vida. Ele tenta seguir em frente sem ter ficado para trás de verdade. E isso cria uma rachadura silenciosa. Porque enquanto CJ ama o que existe, Mordecai ama o que poderia ter sido. Ele compara, mesmo sem perceber. Ele sabota, mesmo sem querer. E esse tipo de amor sempre termina do mesmo jeito, com alguém machucado, sem entender exatamente o porquê. Aqui o ciclo começa a ficar claro. Mordecai não escolhe pessoas. Ele escolhe estados emocionais. Ele se apaixona pela promessa, não pela realidade. E quando a realidade aparece, com falhas, limites e conflitos, ele se frustra. Não porque o outro errou, mas porque nunca poderia corresponder à imagem que ele criou. Esse é o ponto em que muitos de nós se reconhecem. Quantas vezes você não se apaixonou mais pela ideia do que pela pessoa? O ciclo de amores fracassados não é sobre azar, é sobre repetição, é sobre entrar em relações carregando feridas antigas, esperando que alguém novo seja responsável por curá-las. Mas ninguém consegue sustentar esse peso por muito tempo. O amor não foi feito para ser terapia. Ele não resolve vazios existenciais. Ele apenas amplia o que já existe dentro de nós. Se há insegurança, ela cresce. Se há medo de abandono, ele grita. Se há dependência emocional, ela se fortalece. Mordecai não é vilão, ele é humano. Ele erra porque não aprendeu a ficar sozinho consigo mesmo, porque nunca parou para entender por que ama do jeito que ama. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Você ama para compartilhar quem você é, ou para fugir de quem você sente que não consegue ser sozinho? Enquanto essa resposta não for honesta, o ciclo se repete. Muda o nome, muda o rosto, muda a história, mas o final é sempre o mesmo. E talvez o momento mais doloroso de toda essa trajetória seja perceber que, em algum ponto, fomos o Mordecai na vida de alguém. Que alguém nos amou de verdade, enquanto nós ainda estávamos emocionalmente presos ao passado. Essa consciência dói, mas também liberta, porque só quando enxergamos o padrão é que temos a chance de quebrá-lo. O amadurecimento emocional não começa quando encontramos a pessoa certa. Ele começa quando paramos de usar pessoas para preencher buracos que só nós podemos encarar. Se esse vídeo fez sentido para você, talvez seja porque ele tocou em algo que você vinha evitando olhar. E se você chegou até aqui,
Eu te convido a fazer 3 coisas simples, mas importantes. Se inscreve no canal, porque esse tipo de reflexão continua por aqui. Deixa um like, isso ajuda muito o vídeo a alcançar quem precisa ouvir isso. E comenta de verdade, se você já viveu um ciclo parecido ou se reconheceu em alguma parte dessa história. Ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Às vezes, uma história animada diz mais sobre nós do que gostaríamos de admitir.